Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer nessa aula uma revisão de Revolução Inglesa e Revolução Industrial, ok? Eu enviei para vocês uma bateria de exercícios dos dois temas, em dois documentos separados. Na verdade, são os exercícios que eu já tinha passado antes, só que agora eu coloquei um link para um site que tem uma quantidade enorme de questões com gabarito para vocês poderem reforçar o seu estudo. Então, coloquei o link para a parte de Revolução Inglesa e o link para a parte de Revolução Industrial, ok? Aí segue também um esquema, juntando a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial no mesmo documento. Esse esquema também eu já tinha passado para vocês, só que agora eu simplifiquei, tirei uma parte que não é tão necessária para a gente poder fazer a revisão. Tudo bem? Então vocês têm o esquema em mãos e eu estou aqui seguindo o que vocês têm para a gente poder explicar a matéria. Primeira coisa, a Revolução Inglesa ocorreu quando? Século XVII, mais precisamente entre 1640 e 1689. Ela foi que tipo de revolução? Ela é considerada uma revolução burguesa. Então começa o esquema com o conceito de revolução burguesa. A revolução burguesa é uma revolução que cria um novo regime político mais favorável ao capitalismo do que o regime anterior. Em geral, as revoluções burguesas são feitas contra o chamado antigo regime, que costuma ser uma monarquia absolutista, uma estrutura social que exclui a burguesia da participação política. Então, com essa revolução, a burguesia consegue participar do sistema político e consegue, com isso, influenciar na elaboração de leis mais favoráveis ao capitalismo, à propriedade privada, à economia de mercado, né, aos contratos. Então acaba criando um novo regime mais favorável ao capitalismo, que muitos chamam de Estado burguês. Ora, a Revolução Inglesa foi uma das primeiras revoluções burguesas da história. Na verdade, a primeira revolução burguesa ocorreu na Holanda, no século XVI, estendeu até a primeira metade do século XVII, mas ela não vai nos interessar. O que vai nos interessar é essa Revolução Inglesa. Então ela ocorre no século XVII, entre 1640 e 1689, uma revolução considerada burguesa contra o antigo regime inglês, contra a monarquia absolutista inglesa. Essa revolução, entretanto, ela não foi apenas uma revolução política, ela foi também uma revolução religiosa, porque quando ela ocorreu, continuavam aqueles conflitos religiosos entre protestantes e católicos ou entre grupos protestantes rivais, que foi o caso da Inglaterra. Então a gente tem que levar em consideração, no caso da Revolução Inglesa, não só os motivos políticos, como também os motivos religiosos. Motivos políticos, a insatisfação com o absolutismo da monarquia inglesa, uma monarquia nas mãos de uma família real chamada família Stuart. Então a Revolução Inglesa foi contra essa dinastia Stuart. E no caso político, envolveu também as ações do parlamento inglês. Na Inglaterra, apesar do absolutismo, continuou existindo no país o parlamento, que não era ainda um poder legislativo, era um órgão consultivo, que o rei convocava quando ele precisava criar impostos. Só o parlamento autorizava a criação de impostos. Acontece que a monarquia absolutista inglesa passou a criar impostos de forma ilegal, sem o consentimento do parlamento. Resultado, um confronto entre a monarquia absolutista e o parlamento. Qual era a principal fonte de autoridade na Inglaterra? O monarca, que poderia de maneira independente, por conta própria, criar impostos, ou o parlamento, que iria limitar o controle, ou controlar, melhor dizendo, os impostos da coroa, os impostos da monarquia. Então, a gente vai ter uma luta entre as duas instituições, com a burguesia apoiando o parlamento. Esse foi o aspecto político, da origem política da Revolução Inglesa. O parlamento contra a monarquia absolutista, a burguesia apoiando o parlamento. Agora, foi também, como eu falei, uma revolução religiosa. Por quê? Porque a monarquia absolutista tenta impor uma religião oficial e acaba com isso ameaçando as outras religiões que tentavam livremente funcionar no país.
Então, esse conflito entre uma igreja oficial apoiada pela monarquia e outras organizações religiosas, outras igrejas que queriam liberdade para poderem atuar, foi outra razão da Revolução. Logo, a Revolução foi política e foi também religiosa. Ok? A Revolução Inglesa pode ser dividida em 3 fases. A Revolução Puritana, entre 1640 e 1660, a restauração da monarquia Stuart, entre 1660 e 1688, restauração porque durante a Revolução Puritana a monarquia chegou a ser abolida, mas ela é restaurada nessa segunda fase, de 1660 a 1688. E a terceira fase, que é a mais lembrada nos vestibulares, que é a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Aí conclui a Revolução Inglesa. Ok? Então vamos lá, ó. Pegar a primeira fase da Revolução Puritana. Então a Revolução Puritana estourou em 1640, estourou no reinado do rei Carlos I Stuart, da dinastia Stuart. Motivos? Carlos I era um monarca absolutista, estava criando impostos de forma ilegal e se chocou com o poder do parlamento. Dentro do parlamento, a burguesia atuava na Câmara dos Comuns, tanto a burguesia comercial, urbana, a burguesia financeira, como também uma burguesia agrária, que possuía terras, que explorava as terras de forma moderna. Essa burguesia era conhecida como gentry. Então, essa burguesia, o setor agrário, o setor urbano, dentro do parlamento, vai liderar o parlamento na luta contra a monarquia absolutista do Carlos I, que estava cobrando impostos ilegalmente. Mas teve a questão religiosa também. O Carlos I estava querendo impor a igreja anglicana e muitos burgueses e outros grupos sociais da Inglaterra eram puritanos, seguidores do calvinismo. Então, esses puritanos passaram a ser perseguidos pela monarquia anglicana. Resultado, um conflito entre os puritanos e a monarquia do Carlos I. Logo, a gente vai ter, na Revolução Puritana, de um lado, o Carlos I, defensor do absolutismo e da igreja anglicana, e de outro lado, o parlamento, apoiado pelos puritanos, apoiado pela burguesia. A nobreza inglesa ficou dividida. Uma parte da nobreza apoiou o Carlos I, outra parte apoiou o parlamento. Ok? Bom, a Revolução Puritana acabou gerando uma guerra civil, a luta armada entre Carlos I e seus partidários e o parlamento, e os puritanos do outro lado. O parlamento venceu a guerra civil, os puritanos venceram a guerra civil. O parlamento ainda tentou fazer um acordo com Carlos I, mas o exército puritano, o exército revolucionário, não permitiu. Naquela altura do campeonato, os puritanos radicalizaram a sua posição, deram um golpe de Estado, derrubaram a monarquia, prenderam Carlos I e instalaram uma ditadura puritana, uma república puritana na forma de uma ditadura. Essa república puritana não estava nos planos iniciais da Revolução, ou melhor, nos planos iniciais do parlamento inglês, mas ele teve que aceitar porque a ditadura foi imposta pelo exército, que havia derrotado o rei e que tinha o poder militar que o parlamento não controlava. A República Puritana durou aproximadamente uma década. Ela foi de 1649 a 1660. Como estava comentando, foi na prática uma ditadura militar. Encabeçado durante a maior parte da sua duração por um general e deputado, membro da Gentry, chamado Oliver Cromwell. O Cromwell virou ditador da Inglaterra com o título de Lorde Protetor. Ele tomou algumas medidas importantes na história da Inglaterra e que de vez em quando aparecem nas provas de vestibular. Bom, o Carlos I foi executado. Foi o primeiro rei que teve a sua cabeça cortada em uma revolução na Europa. Isso mais de 100 anos antes da Revolução Francesa. Outro ponto, a igreja anglicana foi abolida. Os puritanos vão tentar impor o puritanismo, embora na prática tenham tolerado outras igrejas protestantes, mas a igreja anglicana na prática foi abolida. O Oliver Cromwell, porém, não representava o grupo mais radical na Revolução Inglesa, não. Tinham outros 2 grupos mais radicais, e ele entrou em choque com esses grupos, que estão dissolvidos. O primeiro deles ficou conhecido como os Levelers, os niveladores. Eram republicanos, puritanos, mas que queriam uma república democrática e não uma ditadura.
né? Esses Levelers foram reprimidos pelo Cromwell. E o outro grupo era conhecido como os Diggers, ou cavadores. Eram camponeses pobres, defensores de uma espécie de comunismo agrário. Esse grupo também foi reprimido na República do Cromwell. Na verdade, os Diggers foram reprimidos mais pelos grandes proprietários rurais e o Cromwell não atrapalhou essa repressão. E outra medida bem famosa do Cromwell, né, que de vez em quando aparece nas provas, é que ele incentivou o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento colonial da Inglaterra, favorecendo, portanto, a burguesia, mas fez isso tomando uma medida que causou um conflito com a Holanda. A medida foi o chamado Ato de Navegação, de 1651, onde ele estabeleceu o protecionismo comercial, favorecendo os comerciantes da Inglaterra, proibindo a participação de estrangeiros no comércio externo inglês, sobretudo no transporte de mercadorias. Na prática, isso significou um pacto colonial entre a metrópole, a Inglaterra, e as colônias que a Inglaterra possuía na América, mas também excluiu a Holanda do controle que ela exercia no comércio inglês na Europa. Era a Holanda, os navios holandeses, que mais transportavam mercadorias para a Inglaterra e mais retiravam mercadorias da Inglaterra para vender na Europa. Ora, os holandeses foram prejudicados por essa medida de protecionismo comercial, por esse ato de navegação. Resultado, a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra. E a Holanda, na época, era uma grande potência naval burguesa e também protestante, né, calvinista. A guerra terminou assim, mais ou menos empatada, mas na verdade quem mais saiu fortalecido foi a Inglaterra, porque ela construiu uma grande mania de guerra e manteve o ato de navegação, né? Então, nesse sentido, a Inglaterra sai fortalecida do ponto de vista comercial e do ponto de vista marítimo, né, com o governo do Cromwell. O Cromwell morreu em 59. O filho dele, Ricardo Cromwell, tentou manter a República, mas não teve condições de fazer isso, não tinha o carisma do pai, não tinha, na verdade, né, tato político. E com isso, a tradição republicana foi perdendo força. O próprio Ricardo renunciou em 59 e os generais ingleses chegaram à conclusão que a República era inviável, né, tinha se tornado inviável, pelo menos, sem o Oliver Cromwell, que era a figura central na República. Ele morreu, a República morreu com ele. E em 1660, a monarquia foi restaurada. É a tal restauração Stuart. Os dois filhos do Carlos I, que tinham fugido lá para a França, o Carlos II e o James II, retornaram para a Inglaterra com apoio, né, do exército e do parlamento, que o parlamento no início tinha sido contra, né, a derrubada da monarquia. O Carlos II, que era o mais velho, virou rei, reinou de 1660 a 1685, ele tinha tendência absolutista, ele se converteu ao catolicismo, né, entrou em atrito com o parlamento, mas teve jogo de cintura e conseguiu reinar até morrer de causas naturais. Agora, o irmão dele, o James II, que era mais católico ainda, né, e também tinha uma tendência absolutista, gera um novo atrito com o parlamento e os protestantes ficaram desconfiados que o James II estava conspirando para tentar restaurar plenamente o catolicismo na Inglaterra. Ou seja, que o James II queria instalar uma monarquia absolutista, católica e reprimir os protestantes, tanto os anglicanos quanto os puritanos. Resultado, no reinado de James II, de 1685 a 1688, ocorreu uma aliança entre os protestantes, entre anglicanos e puritanos e outras correntes protestantes. Esse grupo se juntou ao parlamento e fizeram uma forte oposição contra o James II. A intenção deles era derrubar o James II. Não era fazer uma outra revolução republicana, não. Era derrubar o James II e colocar um outro monarca em seu lugar mais confiável. Um monarca que respeitasse o parlamento, um monarca, portanto, que não fosse absolutista, e um monarca que aceitasse o protestantismo, assegurasse a liberdade protestante, ou seja, um monarca, né, protestante. E esse candidato a monarca inglês era um parente do James II, era o sobrinho dele. Sobrinho e genro, porque ele era casado com a filha do James II. Era o dirigente da Holanda, Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange era casado com a sua prima, né, com a filha do James II. O Guilherme de Orange era protestante. Na Holanda ele estava acostumado a governar com poder limitado por uma assembleia, o equivalente ao parlamento, né, holandês. Então ele era protestante, respeitava o poder de um órgão semelhante ao parlamento, tinha sangue Stuart na veia, né, por parte de mãe, então tinha direito ao trono da Inglaterra,
E mais importante, o James II estava procurando um aliado para lutar contra a França, que ele estava em guerra, entrando em guerra contra a França, preparando para entrar em guerra contra a França. Então ele fez um acordo com o parlamento, fez um acordo com os protestantes ingleses. Ele invadiria a Inglaterra com o apoio do parlamento, assumiria o trono inglês e, em troca, o parlamento o ajudaria a enfrentar a França. E foi o que aconteceu no episódio conhecido como Revolução Gloriosa. O Guilherme de Orange invade a Inglaterra, né, com o exército holandês, foi recebido como aliado, como libertador pelo parlamento, assumiu o trono da Inglaterra, o James II fugiu para a França, a Inglaterra entra em guerra com a França, mas o mais importante foi o que aconteceu dentro da Inglaterra. Né? O James II, o Guilherme de Orange foi coroado como Guilherme III, o novo monarca da Inglaterra. A mulher dele, virou Maria II, né, a filha do Jaime II. Ambos, com o parlamento, lançaram a Declaração de Direitos, né, reconhecendo as liberdades dos ingleses, reconhecendo o poder do parlamento, reconhecendo a liberdade religiosa para os protestantes. Essa Declaração dos Direitos depois foi incorporada a um documento muito famoso chamado Bill of Rights, também conhecido como Carta de Direitos, que consolidou, né, todas essa estrutura de liberdade para os súditos, direitos, né, para os ingleses, liberdade para os protestantes e supremacia do parlamento. Consequências da Revolução Gloriosa. Bom, a Bill of Rights foi em 1689, que simbolicamente acabou com a Revolução, encerrou a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. Consequências da Revolução. Fim do absolutismo na Inglaterra, pessoal. Consolidação do protestantismo naquele país. Criação de um novo regime político, a monarquia constitucional, que evoluiu para virar uma monarquia parlamentar, onde o rei virou um chefe de Estado, mas o parlamento virou um poder legislativo, elaborando as leis que todos teriam que obedecer, inclusive o rei. Com o tempo, surgiu a figura de um primeiro-ministro, que era escolhido pelo rei, mas o rei tinha que escolher como primeiro-ministro alguém que fosse líder do partido majoritário no parlamento. Resultado, esse primeiro-ministro, embora fosse escolhido formalmente pelo rei ou pela rainha, o primeiro-ministro, na verdade, prestava contas ao parlamento. Para governar, dependia totalmente do parlamento. Com isso, a gente vai ter o aparecimento da estrutura política da Inglaterra de hoje. O rei reina, mas não governa. Quem governa é um primeiro-ministro dependente do apoio do parlamento, que é o poder legislativo que elabora as leis. Nascia com isso o atual sistema político inglês. Reparem que no primeiro momento, nessa época, não era um sistema democrático não, porque o voto era censitário, era baseado na renda. Então o parlamento passou a ser dominado pela nobreza e pela burguesia, sendo que parte da nobreza havia adotado ideias capitalistas. Então esse parlamento passou a criar leis favoráveis ao quê? Ao capitalismo. Por isso que a gente considera que o novo regime político inglês, a monarquia constitucional parlamentar, foi um Estado burguês, um Estado favorável ao capitalismo. Daí a Revolução Inglesa ser considerada uma revolução burguesa. Cássio, dá um exemplo de uma lei que favoreceu o capitalismo. O parlamento começou a apoiar passou a legislar, a criar, a elaborar uma série de leis conhecidas como leis dos cercamentos ou leis dos enclosures, que era o seguinte: parte das terras da Inglaterra continuava a ser explorada, de forma tradicional, que nem na Idade Média, na época do feudalismo. Uma terra era controlada pelo grande proprietário rural, outra terra eram as terras dos camponeses e o terceiro pedaço era uma terra de uso comum, uma terra coletiva, que tanto o nobre quanto o camponês poderiam utilizar. Pelas leis dos cercamentos, essas terras de uso comum foram privatizadas, em geral, em benefício do grande proprietário. Com isso, o camponês que podia utilizar aquela terra de uso comum ficou proibido de fazer isso. E sem poder usar a terra de uso comum, ele não tinha como aumentar a sua produção, porque a terrinha dele era muito pequena. Resultado, ele fica empobrecido, porque dependia da terra de uso comum, que agora não podia mais utilizar, né, já que aquela terra foi privatizada. Ele perde acesso àquela terra, fica empobrecido, fica em dificuldades econômicas, vende a sua terrinha para o grande proprietário rural, sai do campo, ruma para a cidade, é o famoso êxodo rural que aconteceu após a Revolução Inglesa, e na cidade deu origem ao proletariado urbano.
Então, reparem, a Revolução Inglesa criou um regime que favoreceu o desenvolvimento do capitalismo agrário na Inglaterra, o desenvolvimento de uma revolução agrária, estimulou o êxodo rural, a concentração de terras nas mãos de uma elite, a formação do proletariado, e com isso favorece ou cria as condições propícias ao desenvolvimento da Revolução Industrial, que vai ser um fator que vai consolidar o capitalismo na Inglaterra. Então nós temos Revolução Inglesa, criando um Estado favorável ao capitalismo, criando, por sua vez, as condições para a eclosão da Revolução Industrial, que eu vou comentar na próxima aula. Ok? Até lá. Já volto. Vou parar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Beleza?